Beleza falou que quando ela medita, ela sente alguns, não sei se seriam tremores ou movimentos espontâneos nas mãos. É isso? É movimento, a mão começa a subir, assim, começa a subir devagar, assim, não sei. Tá. Aí daqui a pouco ele desce, sabe? Você não faz esses movimentos voluntariamente. Não. Tá. De repente, às vezes o dedo estica assim, sabe? Dá um negócio assim. Aí, dali a pouco, parece que meio que. Não chega a formigar, mas. Não sei, a mão fica tão leve assim, parece que vai voar a mão sozinha. Assim. Não sei explicar. Tá, mas Eu acho que tem a ver com a respiração. a tua dúvida é se isso tem alguma coisa por detrás, se tem alguma coisa. Se eu estou respirando errado, será? Eu tenho encarado, tenho de vez em quando, mas hoje tá tudo certo. Deixa eu tremer. Sei lá. Hoje eu tô assim. Então você está encarando, está acontecendo, algum motivo está levando a isso, seja um motivo energético, seja um redirecionamento da energia do corpo, seja um pedido mais profundo, talvez, da minha mão que queira se mexer, e eu mantenho a minha atitude de simplesmente ser a consciência que observa o acontecer. Eu não interfiro, porque se por acaso minha mão quisesse se mexer, eu segurasse, eu estaria interferindo em um processo ao qual eu desconheço a origem, né? Mas a gente pode, pelo que você está falando, eu prefiro não interferir, uma ideia é não interferir, deixar que esse processo se desenrole, desconhecido, causas Isso. desconhecidas, a gente pode supor, mas que eu me mantenho na atitude essencial da meditação, que é a atitude de observar o fluir, observar o acontecer, posso até manter aquilo como foco, despreocupadamente, é mais uma coisa para eu ficar atento que seja. Uhum. Então, essa é uma visão que eu tô transformando as tuas palavras numa coisa mais Isso. explicativa. Isso agora, né? Porque antes eu ia enlouquecer se eu tivesse, nossa, eu ia policiar. Hoje, agora eu tô assim, mas não era. Antes Mas você agora é ficava uma. preocupada, alguma coisa deve estar Não, não errada. pode. Aí ficava a mente entrando em. Agora estou na Não é aceitação para ser total. assim, não é para ser assim, é para ficar Como assim eu me paradinho. mexi? Nossa, não pode, não pode. Não, hoje pode. Tô assim hoje. Mas eu posso rir muito forte. Tá bom, e aí, vocês estão podendo? Se acontecer, pode ou não pode? Eu não sei, eu sinto assim, o que eu estou vivendo agora. Ah, no início, que eu comecei com 10 minutos, agora eu consegui chegar nos 40, 50, mas assim, parecia que a atividade cerebral ela estava enlouquecida, né? A todo momento eu tinha que interferir, sabe? Ignora, ignora. Agora eu sinto o seguinte, eu sinto que às vezes fica tudo meio assim em câmera lenta, não sei dizer, sabe? Assim, uma coisa. Parece que aquele tac, 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 não sei, está mudando de alguma forma, muito lentamente, mas eu acho que isso vocês falaram, né? Observar o que vier, né? Aham. Tá, então o teu caso já não é movimentos, mas você sente que a entrada de pensamentos que era frenética, né, era constante, era insistente, e você tinha um esforço muito grande de pegar em flagrante essa entrada e interromper e E, voltar, interromper e voltar, interromper e voltar, interromper. Era uma coisa até desagradável, eu suponho. sim, E agora a entrada está total. sendo mais lenta, mais demorada, e o ritmo é outro, e eu tenho a impressão que a agradabilidade aumentou, tanto é que você está conseguindo fazer por 50 minutos, não é?
Então, o que significa isso? Porque uma coisa assim parece que é tão óbvia, mas pela sua colocação parece que existe alguma dúvida. Então, parece que não é tão óbvio assim o fato de isso estar significando um progresso, não é? Ô, Nossa Senhora, um E, progresso que vou te falar, viu? Um progresso que está até refletindo. Desculpa, eu tirei, eu troquei, vocês estavam na coisa do movimento, não, eu mas tudo entrei bem, a no. gente volta para o movimento daqui a pouco. Na vida, o que eu estou percebendo é a coisa da memória, né? Porque a gente vai ficando com a memória cada vez mais lenta. E eu estava num negócio assim que, para lembrar, eu conseguia lembrar, mas levava uns 15 minutos, até mais. Agora parece que está mais, não sei, Aham, não preciso tanto tempo, não é sempre também, né? Mas certo. está pipocando alguma coisa assim que eu estou achando maravilhoso. Aham, Eu lembrar logo, sabe, do nome da pessoa. aham. Enfim, é isso. Legal. Então, assim, assim, é reforçar a importância da gente reconhecer o progresso. Isso é muito importante mesmo, né? Eu sempre falo isso, não sei se para vocês, mas eu sempre costumo falar isso. A gente ter consciência do progresso bem claro, para que a gente saiba que a gente está no caminho certo, né? E que as repercussões na vida são evidentes. São muito evidentes, na verdade, né? Se você está salientando a memória, tá mais fácil você chamar algumas lembranças, algumas memórias. Mas a diminuição dos pensamentos assim frenéticos que não está tanto assim durante a meditação, deve ter alguma outra repercussão também na sua vida, né? No sentido de você talvez ficar menos preocupada com coisas desnecessárias que você ficava e tal. E por aí vai, né? Então tá bom, que legal, Helena, que você está nesse processo. E agora, em relação à questão do movimento que a gente estava falando, a minha visão, né, que é uma visão pessoal que eu compartilho com vocês, é deixar acontecer mesmo, com tranquilidade, já que eu não sei a causa, já que eu não estou no processo, eu não estou treinando controle, eu estou treinando consciência. E então eu posso ficar consciente desses movimentos e a impressão que eu tenho é que eles são importantes, eles são necessários. Eles são uma forma da minha dimensão mais profunda encontrar um meio de escoar alguma coisa ou liberar alguma coisa. Então, eu não me sinto no direito, nem não é só no direito, eu acho que seria uma interferência violenta eu interromper um processo que está acontecendo em função de camadas profundas, que eu não tenho consciência do que é, mas pelo menos na minha parte eu sinto confiança que é algo construtivo. É algo que, de certa forma, alivia alguns bloqueios. Para mim, eu sinto isso, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente encarar dessa maneira, se tornar amigo disso e não inimigo, porque se a gente mesmo deixar, mas fica com uma restrição, um pé atrás, aí o fluxo é diferente. O fluxo, ele não é tanto quanto se eu tivesse como amigo. E venha, né? E é interessante a gente ficar consciente do que a gente está precisando, né? Tem No vezes que Instagram, fala, essa frase sua que você falou vai para a geladeira também. Eu não estou treinando controle, eu estou treinando consciência. Isso é uma coisa maravilhosa. É pois uma coisa, é um sinal. É incrível isso. é, Isso tem, tem é um, bom lembrar disso o tempo inteiro, não só aqui na Legislatura, mas o tempo inteiro. É muito bom, hein? então isso vai fundo, hein? Isso é muito fundo. Tá? Uhum. Posso me estender nesse assunto? Boa. Ó, Por favor. então, você sabe que
eu fiquei me questionando eu venho me questionando há um tempo o valor de eu direcionar o meu foco enquanto eu estou meditando. Então, por exemplo, eu posso escolher ficar atento à respiração, posso escolher ficar atento às sensações do meu corpo. E assim vai, né? Cada linha dá um foco específico, né? E aí o meu questionamento é, isso não é controle também? Isso não é comando? Isso não é esforço? Isso não é cortar o fluxo natural? É isso que eu quero para mim? Vamos supor que exista iluminação. Será que a iluminação o cara vai ficar controlando? Agora eu vou ficar atento àquilo, agora eu vou ficar atento a isso, agora eu vou. Como se fosse um policiamento. Será que não seria interessante eu começar com uma ausência de policionamento, começar já de uma forma livre, né? Então, esse é um questionamento, não sei se vocês estão acompanhando. Então, eu não teria foco que eu decidisse de antemão. Eu acho que seria o mais coerente com a proposta essencial da meditação, muito embora isso vai contra todas as linhas. Você vê que é uma sacada, assim, ou é uma suposição, é uma suposição que precisa muita coragem para peitar. Porque não tem linha que fala que você não tem que ter foco, seja o Buda fala, presta atenção na respiração. O próprio Osho, né, embora ele fala, não importa o que você observa, o importante é estar observando, ele também dá determinadas ênfases na respiração. Então, tudo eu estava sentindo, ainda sinto, né, como um tolimento. Aí, pela primeira vez na vida, eu vi um cara questionar isso. Fora eu. Tem um cara que eu acompanho um pouco. Ele chama Adyashanti. Adyashanti, é uma palavra só, Adyashanti. Ele é um cara que supostamente é um iluminado e ele dá palestras, essas coisas. Tem um monte de gente que ouve, tem bastante vídeos no YouTube. E aí eu estava vendo, acho que foi ontem ou antes de ontem, ontem também, mas acho que eu comecei a ver antes de ontem, colocar uma expressão chamada rest in awareness, descanse na percepção. Ele explica essa coisa mesmo, né? Que é um comando, é um direcionamento, é um esforço desnecessário, não é um fluir. Então, a Mas fala dele... como começar com isso? Tá, Isso não será ausência de foco? Não será uma resultante, um resultado a ser, a ser atingido? isso. Entendeu? Como é que você começa com esse negócio já? Tá, então, aí legal. Porque assim, eu sinto, tem algumas coisas que são resultado. Por exemplo, no yoga, eles querem atingir o estado de iluminação, mas a iluminação não tem esforço, não tem sacrifício, é uma coisa fluida. Mas eles começam com o oposto, com sacrifício, com esforço, para chegar ao não esforço. E tem a linha do Tantra, e acho que a linha do Tao também, que é uma linha que já começa com o não esforço, já começa com o fluir, né? Com deixar acontecer. Ela já começa com o fim. Normalmente aí a abordagem que começa com esforço atrai muito o ego, porque o ego quer vencer, né? Ele quer sobrepor, ele quer conquistar. Então, normalmente, essas abordagens atraem pessoas que querem fortalecer o ego. Quando existe esse fluir, já não é esse tipo de perfil psicológico que se interessa, por exemplo, com essa linha do deixar acontecer. Agora, por exemplo, eu estou fazendo umas experiências em função disso de ter 4 experimentos, né? Um é ter foco na respiração. Então, eu ter todo um processo da nossa meditação de 90 minutos, procurando manter o foco na respiração. Aí, no dia seguinte, a minha proposta é
mudar o foco, foco nas sensações do corpo como um todo. No dia seguinte, eu mudo o foco, que seria foco em uma região específica que está mais chamando a atenção. E no dia seguinte, eu faço não foco. Eu me propus a essa experiência, eu estou no segundo dia dessa experiência. E ontem eu estava com sono, então não foi uma experiência válida. Quando a gente está com sono, não dá para botar fé no resultado, porque o sono atrapalha muito o resultado, eu vou ter que repetir. Então, ontem foi foco em alguma sensação específica do corpo. Não foi agradável, como normalmente é para mim. Hoje foi não ter foco, tá? Que foi justamente essa linha, Rest in Awareness, que é o que eu me sinto atraído. Mas eu também não vou abandonar sem fazer uma comparação, entendeu? Uma comparação mais cuidadosa. Então, o que que é isso? É você falar, ó, olha que interessante. Olha que interessante. Nós não precisamos fazer nenhum esforço para estarmos conscientes agora. A consciência já está aqui, de alguma coisa. Eu não preciso fazer nenhum esforço para perceber alguma coisa desse momento. Eu já estou percebendo alguma coisa desse momento. Eu não preciso lutar para ter uma percepção desse momento. Eu já estou tendo alguma percepção desse momento. Essa é a fala do Adyashanti. Eu não preciso fazer nenhum esforço. Só que eu complemento, aí eu fluo com isso, né? Então, o que que é? Você não escolher. Você ficar numa atitude assim de o que tiver pintando, em termos de eu estar atento espontaneamente, eu fico atento espontaneamente até enquanto estiver. Eu não me apego àquela sensação específica e eu também não fujo. Eu não me apego e também não procuro outro. Eu deixo, tá, não tá, não tá, foi para cá, foi para cá. E, e hoje foi essa experiência que eu fiz. Que E foi. louco, Nissaga, desculpa. Pode falar. A minha meditação hoje, eu entrei mais tarde um pouquinho, que também está nessa coisa, não tem importância, eu vou entrar melhor do que eu não fazer. Claro. Faço meia hora, claro. Porque até há pouco tempo atrás eu jamais entraria. Não, imagina, não deu, já perdi a hora. Tá. E hoje a minha meditação foi exatamente do jeito que você está descrevendo aí. Que tá, deixa, vem um monte de coisa, deixa. E só percebe. Aí eu só percebi que estava a cabeça pensando aqui, pensando ali, depois vinha no corpo, depois saía. É. E foi tão, assim, só na percepção, e foi tão legal de Uhum. não ficar com, tipo, essa frase que você falou, não estou no controle, né, treinando o controle. Estou treinando a Meditação não é um consciência treinamento para de de controle. perceber. É, Fantástico. aí o caso seria eu estar permitindo com que minha consciência ela flua para onde for, mas quando existe pensamentos e eu pego em flagrante, eu interrompo. Isso eu interrompo voluntariamente e volto para onde for. Eu não escolho para onde eu vou voltar, mas eu costumo interromper. A única coisa que eu interrompo é porque se eu deixo o pensamento, vou embora. Uhum. E O Nizargan, deixa eu comentar, e vai um pouco na linha da Regina, o que quando eu tive contato com a ideia da atentividade, né, eu iniciei com um body scan, ou seja, eu fazia para manter o controle, né, vamos colocar assim, eu botava no pé, no joelho e fazia o body scan. Com o passar do tempo, né, ficou muito mais fácil você colocar foco numa coisa só, né? Mas me incomodava muito esse controle, né? E eu passei a a procurar a sensação do corpo inteiro, deixar eu me sentir o corpo, né? aham, Mas é um controle, né?
que acontece é Um que com controle o passar menor, mas ainda era. Sim, com o passar do tempo, o que tem acontecido é que a minha atentividade ela está focada em, em entender que eu estou meditando. Então, eu estou focado, eu estou meditando. Pronto. É como se fosse uma coisa. Eu começo com uma certa ruminação, né? Mas depois eu entro num estado, vamos colocar dessa maneira, como eu estou meditando. E, e sem a necessidade de lutar contra a ruminação, porque eu sinto que não tem ruminação, né? Eu não sei se seria isso onde, onde você, onde o americano gostaria de chegar, mas eu só sei que eu estou meditando, né? Eu não vem pensamento, né? Aham. Eu não sei se isso é controle, mas é saber e não querer, né? E o que São significa coisas eu distintas. estou meditando? Significa o que para você? Assim, significa estar É atento. no sentido. Não, é que eu sei que eu estou aqui, eu sei que estou sentado num movimento geral que todos estão aqui. Eu vou dizer, eu sei que eu estou aqui, ponto. Não vem pensamentos, né? Aham. Não vou e volto, porque eu tô quieto, sabendo o que eu estou fazendo. Apenas Tá. isso. Tá, então, eu não consigo entender tão bem assim, acho que só vivendo a experiência para poder ter um entendimento mais completo, mas continua, você tá experimentando, né, Abir? Você experimentou de uma maneira, experimentou de outra Sim, maneira, e você, pelo jeito, você está satisfeito com essa maneira atual. sim, me dá um prazer É, em ter atingido esse estágio que eu estou nesse momento. Eu não sei se eu vou é. caminhar para outro, ou se eu Aham. vou mudar alguma coisa. Legal, então continua nessa experiência, né? Vê se. Porque assim, a história não é só não pensar. Esse que é um ponto interessante. A história não é só não pensar, mas a história é estar perceptivo a esse momento, é estar no modo percebendo, né? Então, isso que você vai ter que avaliar se você não está pensando, mas está meio assim, num estado nebuloso, ou se você está realmente consciente. Aí você que vai ter que ver, e aí, a partir da sua percepção, a coisa ou se estabelece assim, ou se molda de uma outra maneira, né? Mas é só uma lembrança que a questão é muito a percepção, porque a percepção é que dá o direcionamento à nossa vida, né? Se eu estou conversando com alguém, eu tenho que estar perceptivo aquele momento, porque senão eu posso até ser inconveniente muitas vezes, porque eu não estou percebendo coisas, eu preciso abrir meus sentidos, né? Uhum. Tanto para interno sobre o que eu quero, tal, como para o externo. Então, a percepção, ela continua sendo o ponto-chave. Aí você avalia aí. Ok. Beleza. Sabe, como você colocou, que os pensamentos vêm, você não deixa continuar, mas também não foca mais em outro. Mas, então, eu acho que quando a gente está nesse estado de consciência ou de atenção, dá conta que está pensando. Quando você já percebe que está com pensamento, e não precisa nem interromper, você interrompe sozinho. Aí você vai, não é? Eu acho que para Claro, mim está faltando isso. Eu não sei. Só o lógico. fato só o fato de estar aqui, tá? Nossa, pronto, já cortou. Não precisa nem falar, não, não posso pensar. Já deu conta do negócio, já parou. É E muito, isso é muito fruto de legal. prática, viu, Regina? Porque no Isso é treinamento. Você Né? treina o seu consciente, né? Hum. É igual quando você treina uma criança a se comportar de uma maneira X ou numa sala de acaba ficando automático, vamos dizer, você não precisa pensar, falar. É Mas não interessante. é automático, né? Vamos dizer, é uma coisa é Não, de percepção, né? Porque se tiver no automático, você não percebe, né? não. assim, aqui ela está usando a expressão automático no sentido de que é natural
o interruptor. Natural. Sim. Isso. Aham, Que bom aham. que você me entende, né? É, Muito É bom. isso mesmo. então, assim, você vê como são, as coisas são sutis, né? Porque tem tantas variaçõezinhas, né? E assim, só para completar a minha história, né? Como hoje foi o experimento do não ter foco, e eu estou querendo realmente fazer esse experimento para bater o martelo com certeza dentro nesse momento. Foi muito legal, muito fácil. Nossa, foi muito tranquilo, não teve esforço, sabe? Porque eu percebi ontem, por exemplo, mas aí tem a questão do sono, né? Precisava de um esforço para manter a atenção numa região específica, né? E esse esforço se torna cansativo, né? E parece que do jeito de hoje, assim, aí não tem muito desgaste, né? A coisa, ela se mantém. Eu estou embalado numa onda que nem é minha, né? Então eu estou surfando mesmo, né? Eu não estou nadando, né? Eu tô surfando. Então é algo a se experimentar. Agora, eu não sei se isso funciona para todo mundo, porque se não funcionar para uma pessoa, eu acho que é legal ter foco, sim. Pelo menos até ela chegar a um ponto de conseguir fluir sem precisar ter foco, se isso for o melhor. A gente está pesquisando e cada um é que vai sentir. Mas o que eu quero dizer é não ter isso também como uma regra. Caso ela for aprovada, eu estou falando disso, isso ser uma regra que eu vou ter que me impor para mim. Pode ser que eu não me esteja preparado ou preparada ainda para essa maneira de ser. E existem vícios, né? A mente tem muitos vícios, né? A mente ainda insiste em controle, a mente ainda insiste em direcionamentos, né? E às vezes ela precisa de um tempo para abrir mão disso. Então, tudo bem, a gente pode dar um tempo para ela. Ela é incansável, né? Ela não se cansa. Ela é insistente, né? Entende? Eu Mas, diria até persistente. então, acho que esse era um tema, assim, sabe, que eu estava pensando em colocar para vocês, dessa história, dessa proposta, diferente do adiachante que eu já estava tendo ela. Eu falei, nossa, mas acho que vai ficar muito confuso. Aí a Regina falou, né, chamou o Muito assunto, legal. aí eu falei, então Muito vai, né? legal. Eu já vou escrever, já vai para a porta da geladeira, já, junto com, não estou treinando o controle, estou treinando a consciência. Eu achei demais isso que você falou. Eu lembro que já algumas vezes você falou assim, aquilo que ficar mais agradável para você, né, é onde você embarcaria com mais, vamos assim, você tentaria aprofundar aquele jeito que para você foi bom, né? Porque, assim, se você a cada hora, por exemplo, esse é um questionamento que eu tenho. Se assim, constantemente você fica mudando, né? Hoje eu estou fazendo assim, amanhã eu estou fazendo de outro jeito e tal, né? Isso é bom ou ruim? O que eu vejo é que você sempre está tentando assim, trazer coisas que possam acrescentar mais, né? Eu acho isso legal. Isso de você pesquisar, até pela sua experiência, e tudo, né? Você tem condições de, de captar assim, melhor isso para até nos passar mesmo. Eu acho isso legal, acho É, isso muito bom. então, sobre isso, Gilmar, eu acho que uma das minhas motivações de pesquisar, experimentar, comparar, é muito porque eu sou professor, né? Instrutor de meditação, então eu quero passar alguma coisa que seja mais adequada. Então, existe um impulso para que eu encontre coisas. Agora, você pergunta, vale a pena ficar pulando de uma estratégia para outra, de uma maneira para outra? Isso será que é tão bom? Eu acho que não é bom. Não é bom e é bom, a minha experiência, porque me dá uma chance de eu encontrar algo bom. Mas no processo de ficar pesquisando, eu acho que não dá muito aprofundamento, sabe? Eu prefiro ter um processo em que eu encontre, agora é esse.
E aí eu me aprofundo nele. Quando eu tiver clareza absoluta que é ele. Mas enquanto eu não tiver clareza absoluta, eu tenho que pagar o preço de uma pesquisa, de uma verificação, sabe? E eu acho que é pagar o preço mesmo. E é um preço caro. Eu acho, para mim, é um preço caro, porque eu não tenho tanta profundidade, mas eu prefiro ficar fazendo isso do que escolher uma abordagem que não é a que mais me encanta. Então, é uma busca, e eu acho que, assim, ao longo da minha vida, eu fiz muito isso. E eu acabei chegando a conclusões. Algumas coisas eu concluí, né? Então, e foi bom ter passado pelo processo de pesquisa para ter uma conclusão confiável. Então, eu estou pagando o preço, meu. Eu não acho que é uma coisa que eu não espero, eu espero que isso seja por um tempo determinado e que isso acabe. No momento em que eu falar, pum, that's it for me. Deu para entender a minha posição? Sim, assim, eu acho que o fato de você ser um professor de meditação, claro que é legal que você tente buscar, né? Agora você fala assim, bom, vai chegar um dia que eu vou achar a chave para o resto da vida, por exemplo, né? Essa chave de essa aqui é a melhor, né? Esse aqui é o. Pode ser, né? Porque talvez deve ter meditadores que seguem um caminho há muito tempo e se aprofunda e, né, e consegue, assim, tirar os benefícios, né, da meditação para o dia a É. dia, para a saúde, para essas coisas todas, né? Porque quando você fala para alguém, para um amigo, para alguém, você não vai meditar, você vai sempre dizer o seguinte, se você meditar, tem pesquisas XYZ que fala que a sua saúde melhora, a sua relação com as pessoas melhora, e de fato é verdade isso aí. Mas qual o método que eu vou seguir? Tem muitos, né? Quer dizer, se você entrar na internet, ou mesmo independente de internet, você antes da internet, você que convive, você já conhecia muitos métodos. Era mais difícil um pouco de pesquisar, mas você acabava encontrando. Eu, quando estava aí no retiro, eu peguei aquele livro lá, aquele Orange, né? Que onde o Osho coloca um monte de meditações lá. Eu fiquei bem perdido ali. Eu comecei até a fazer algumas aquele dia, fazer um teste lá. Peguei o livro ali, tem uma quantidade grande de meditação que eu acredito que ele deve ter usado, pesquisado, coisas assim, né? Até eu fiquei assim, nossa, mas e agora? Qual que deve ser a mais legal? Só Então, ali já tem um caminhão um de caminhão. propostas. O que acontece assim, a gente já vai finalizando, mas o que acontece é que o livro Orange é uma compilação de orientações do Osho para pessoas específicas. Então, por exemplo, se tem uma meditação X bem diferente, ele estava falando para uma pessoa que ele sentiu que aquela meditação específica ia ser boa para ele naquele momento. Sabe? E aí vai com. Por isso que tem tantas, mas na verdade não é coisas que ele deu de uma maneira genérica. Foram coisas que ele direcionou para pessoas específicas. E aí você tem que sentir. Realmente você tem que sentir. É para mim? Não. Então descarta, não é para mim, tranquilo. Não sinto que é para mim. Então eu não preciso me dar esse trabalho, né, de experimentar porque ele falou. Não, não é isso. E tem muitas coisas que ele orienta que eu falo, não é para mim, né? E eu tenho clareza, não é, porque tudo foi dito ou por uma pessoa específica, ou num momento específico, ou num contexto específico. Então eu tenho toda a liberdade de sentir qual que é a minha, né? E se eu me encaixo ou não naquilo. Isso que E é dá a isso que é liberdade da maravilhoso. gente, né? Essa coisa de você ter a liberdade de seguir o que te cabe, né?
Seguir o que que é está para você, e não seguir o que estão falando. Isso que é incrível, esse exercício de, peraí, o que que me serve, isso. né? Exatamente isso. Isso é grandioso, né? Porque É, aumenta a responsabilidade nossa, mas aumenta o amadurecimento, aumenta o alinhamento, uhum. simplifica, né? Beleza. Então tá. Vamos seguir em frente. Foi legal, né? Oh, Eu acho que teve uns temas Muito importantíssimos aí. bom. sempre é muito legal. Hoje foi bem legal. Beleza. Abraço, Uhum. pessoal. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau. Bom dia. E Bom dia.